Boa noite, meus amigos, tudo bem? Marcelão Trader aqui na área, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos fazer a nossa análise de fechamento aí do dia de hoje, dia 17 de setembro. Hoje foi um dia bem bacana de se operar. A gente vai ver logo mais no nosso gráfico operacional. E vamos nos preparar para amanhã. Vamos ver o que a gente tem possibilidades para amanhã, beleza? Meus amigos, vamos ajudar a divulgar nosso canal, divulgar nosso trabalho, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva, gostou do vídeo, dê o like, vamos divulgar esse trabalho aí, mundo afora aí. O grande intuito desse canal é justamente ajudar os amigos que queiram operar nesse mercado. Conto com vocês aí, ok? Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber notificação de vídeos novos no canal. Eu pretendo começar a fazer alguns vídeos bacanas aí, tá? Essa semana foi uma semana muito puxada para mim, porque foi época de mentoria. Então, na minha mentoria são 2 semanas, uma semana totalmente teórica, né? Fazendo um embasamento teórico, um balizamento para você entender exatamente o que você precisa saber para operar nesse mercado. E a segunda semana é ao vivo, né? Na prática, colocando em prática tudo que você aprendeu na primeira semana junto comigo no pregão, em busca de resultado. E aí hoje foi o último dia, né? Então já vou começar a ficar mais tranquilo, vou começar a produzir alguns vídeos bacanas aqui. E vem muito material bom aí para vocês, tá? Bom, vamos lá. Ativo mini índice, a gente está no gráfico de H1. Ontem a gente já havia comentado a respeito da possibilidade, né? Quando eu digo possibilidade, pessoal, o que vocês precisam entender é o seguinte: nós trabalhamos de uma forma como trader raiz, tá? Para mim não interessa notícia, qualquer outro tipo de informação diferente que não seja o gráfico. Então, assim, o gráfico vai me dizer o que ele vai fazer. E aí, baseado no conhecimento que a gente tem, nós vamos tomar a decisão de operação, seja ela de compra, seja ela de venda, entendeu? A gente reage imediatamente ao gráfico. Ele me diz o que ele vai querer fazer. Então, assim, essa análise que a gente faz, dessas probabilidades, né, de movimentações, são movimentações que a gente precisa ficar realmente atento, né, para encontrar os nossos gatilhos de entrada, as nossas operações após essa análise aqui de fechamento, tá? A gente está olhando aqui num gráfico de 1 hora, e ontem eu tinha comentado que ele viria sim fazer esse teste na LTB, que ele estava deixando, tinha acabado de deixar essa LTB, e justamente ele terminou o dia, né, no teste dessa LTB. Tínhamos ontem traçado essa LTA, né, ele abriu bem aqui embaixo, na região do 98.600, né, e ele começou a subir, começou simplesmente a subir, e foi muito bacana, muito gostoso hoje de operar, tá? E a movimentação que eu vejo aqui no gráfico de 1 hora, como que ele já fez esse teste aqui, né, na LTB. Então a gente tem umas regiões importantes, principalmente nessa região aqui dos 100, 700, onde está a nossa média de 200 aqui. Então a gente tem que ficar bem antenado aqui no teste dessa LTB, né? Como ele rompeu o LTA aqui, e ele fez o teste na LTB, ele deve voltar aqui nessa região aqui do 99, né? Antes de começar a tomar uma decisão aí. Mas eu acredito que ele deve buscar essa região aqui, onde está a média de 200 no 100, 717. Ok? Vamos olhar lá nosso gráfico operacional. No nosso gráfico operacional, gráfico de 10 minutos, vamos ver lá o que ele tem. Gráfico de 10 minutos, mini índice, tá? Antes de falar sobre as operações de hoje, que foi extremamente tranquila, a gente tem aqui essas regiões aqui muito importantes, que é justamente o que a gente está de olho, né, nesse teste aqui da LTB. Ele já testou essa LTB, está querendo romper, né? Como H1
a média de 200 está nessa região aqui, ó. Então ele deve, de repente, tentar buscar um teste primeiro nessa região aqui, onde está esse LTA, tá? Se ele abrir num gap de baixa, ele deve fazer esse teste, já testando essa região de suporte aqui, para fazer essa movimentação aqui. E se ele abrir realmente no gap de alta, ele deve vir aqui testar essa informação de uma LTB rompido, juntamente com essa resistência aqui no 100,304, em busca desse patamar aqui no 100,996, onde está a média de 200 em H1, tá? E no gráfico M10 a média de 200 já está aqui, então a gente tem aqui a média de 9 e a média de 21, já cruzaram, né, fazendo teste. E vamos aguardar mais uma alta para amanhã. Então eu vou pensar em compra se aconteceu o rompimento aqui no 100,400 e vou pensar em venda se ele perder 200 aqui nessa região, tá? Esse é o pensamento que a gente precisa ter em momentos de reação para as nossas operações. Hoje praticamente ele abriu aqui nessa região aqui no 99, mais ou menos 98,797 foi aonde ele abriu. 99,850, 800 ele abriu aqui. E aí ele fez o primeiro teste aqui nesse fundo, né, onde eu já marquei aqui essa mínima. Ele tentou subir aqui, não conseguia. A gente tinha essa região aqui de linha roxa, que é a região aqui do 99, praticamente 99. Teve uma certa dificuldade, deu uma pequena lateralizada. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Mas foi bem bacana, hoje foi bacana demais o trade. E eu estava fazendo mentoria no pregão ao vivo e a gente conseguiu excelentes resultados. Então ele abre nessa região, testa aqui o fundo, né? No teste do fundo a gente tinha essa região aqui de linha roxa, tá? E aí ele tentou uma, duas, três, foi fazendo preço médio aqui na VWAP, né? Na hora que ele tentou romper o fundo, não conseguiu. E aí nessa troca de polaridade aqui, eu fiz uma compra exatamente aqui, nessa região, tá? Meu stop ficou aqui. E aí qual que era o objetivo? Eu falei, bom, agora provavelmente ele deve fazer um preço médio, né? Mas ele vai tentar romper essa resistência aqui. Então a gente realizou uma compra aqui, onde eu falei, vou levar pelo menos até a LTB, tá? Então a gente realizou uma compra aqui, ele subiu aproximadamente quase 600 e poucos pontos. Realizamos nosso primeiro trade. E aí quando ele começou a fazer esse tipo de informação aqui, eu já entendi que poderia ser de repente uma bandeira de alta, né? E aí foi quando eu percebi que realmente poderia ser uma bandeira de alta, né? Onde a 9 começou a sustentar o preço, né? Baseado na 21. Eu falei, bom, beleza, eu vou fazer o segundo trade aqui com a possibilidade de rompimento dessa bandeira. Imediatamente o que eu fiz? Eu peguei e medi, né? Isso aqui é clássico. Deixa eu só deixar numa aparência mais adequada de visualização. Então eu falei, bom, se deu essa pernada aqui, entramos em operação, resultado positivo. Ele começou a fazer essa bandeira, eu falei, bom, se caso ele realizar esse rompimento, tá, eu vou fazer uma nova entrada. E qual que vai ser a minha projeção de alvo? Vai ser no rompimento. E foi exatamente o nosso segundo trade, mas aí eu só levei até a média de 200, mesmo sabendo que existia uma enorme possibilidade de confirmação, né, da segunda perna após o rompimento da bandeira. E foi exatamente isso que aconteceu, mas acabamos saindo aqui nessa região do ajuste, né, onde a 200 estava aqui. Eu falei, bom, eu não vou tentar brigar com a 200 nesse momento e também não quero devolver para a mesa. Então
Foram 2 trades excelentes, tá? A turma está de parabéns, conseguiu realizar as operações aí de forma satisfatória. Olhando o gráfico de 10 minutos, mantemos aqui a gente tem a antiga LTB que precisa ser rompida. Não vejo necessidade e também não tem nada aparente que a gente precise traçar aqui. Uma LTA, acho que não há necessidade. O que a gente precisa ficar atento, de fato, é essa região agora, de teste aqui da LTB, onde se encontra a média de 200 e H1, que é aqui nessa região, tá? Então, quais são as regiões importantes para nós amanhã que a gente precisa ficar antenado? Essa região aqui do 99.600, essa região aqui, tá? Do 99, do 100.000 mais ou menos, 99.900 e do 100.300, tá? Juntamente com essa LTB e essa LTE. Mas eu acredito que ele deva sim fazer já esse teste aqui para chegar aqui nessa informação, onde vai estar encontrando a média de 200 de H1. Beleza, meus amigos? Gente, um grande abraço para vocês, um bom descanso, tá? Reaja ao gráfico, não se importe com notícias, com informações externas. O gráfico vai te dizer o que você precisa fazer, tá? Seja cauteloso, tenha atenção a essas marcações de linhas roxas, onde a gente tem, vou até dar uma amplificada nessa linha roxa aqui, vou colocar aqui nessa região, aqui mais ou menos, e vamos ficar antenado aí na movimentação do gráfico, beleza? Gente, abraço, bom descanso e bora pro game.